Queria que você tomasse aí tua Bíblia, teu celular, né? E abrisse comigo no livro de Êxodo, no capítulo 3. Nós queremos ler dois textos bíblicos, Êxodo 3 e João 1. Então, se você está aí com a tua Bíblia ou com o teu celular, abre ele, né, em nome de Jesus, para que compartilhamos a palavra de Deus para os nossos corações nessa tarde. É um privilégio. Êxodo capítulo 3, lá no comecinho da Bíblia, né? Glória a Deus. Se você estiver sem Bíblia, sempre tem um crente perto da gente. Ou da tua direita, ou da tua esquerda. Estou brincando, tá bom? Mas sempre tem um crente perto da gente, né? Êxodo 3,14 diz o seguinte: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E é isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. João, capítulo 1, verso 22 e 23. João 1, 22 e 23. Ah lá, já está no Data Show, tá bom? Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos pelo privilégio, oportunidade de lermos a Tua palavra nesse domingo à tarde. Pai, obrigado, Senhor, que a Tua palavra seja vivificada no poder do Teu Espírito como um fogo. Deus, que toca a nossa alma. E quando nós saímos daqui hoje à tarde, a nossa vida seja transformada por esse poder sobrenatural da Tua palavra. Palavra de Deus, não de homem, e portanto ela não volta para ti vazia, e que ela seja um divisor de águas na minha vida, na vida do meu irmão e na vida da minha irmã nessa tarde, em nome de Jesus, amém. Antes de você assentar, pergunta para o seu irmão: quem você é? Quem você é? E aí você pode se assentar. Quem você é? Hoje é um domingo de Santa Ceia, é um domingo que nós precisamos relembrar esse marco que mudou a história da humanidade. A Santa Ceia, queridos, não é de forma alguma somente uma liturgia da igreja. De forma alguma, porque não foi a igreja que criou uma tradição da Santa Ceia, não. Jesus, ainda vivo, disse aos discípulos que fizéssemos isso em memória dele. A Santa Ceia é para reavivar a nossa memória do que aconteceu um dia lá atrás, na cruz do Calvário. E o sangue derramado e a entrega do corpo de Jesus, do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Então nós fazemos isso como igreja, por mandamento de Jesus, para que a gente nunca se esqueça, jamais, de quem nós éramos e de quem nós somos. Porque com o passar do tempo nós temos a tendência de esquecer quem a gente era. E se a gente esquece quem a gente era antes de Jesus, a gente começa a se acostumar e achar que nós somos o bom e que nós somos melhor do que todo mundo, e nos esquecemos que nós somos pessoas iguais às outras. Mas nós fomos um dia redimidos pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. E sem a cruz, sem o corpo de Jesus, sem o sangue dele, nós não estaríamos aqui, esse lugar não existiríamos, nós não teríamos música para cantar e não teríamos uma ceia para relembrar de tudo isso. E eu
Quero compartilhar um pouquinho rapidamente com vocês hoje sobre a nossa identidade. Quando Moisés recebeu a missão de ir falar aos israelitas, a missão de ser o libertador dos israelitas, ele disse: eles não vão acreditar em mim. Quem o Senhor é? Quem eu vou dizer que o Senhor é para os israelitas? E Deus respondeu para ele e disse: eu sou o que sou. Diga a eles que eu sou, me enviou a vocês. Essa foi a palavra que Deus deu a Moisés. E quando João Batista, que vocês viram nesse vídeo batizando Jesus, não esse vídeo do que aconteceu naquele dia, né? Mas uma representação. Quando João Batista começou a fazer a obra de Deus, preparar o caminho do Messias, as pessoas estavam muito curiosas sobre quem era João Batista. Muitos diziam que ele era Elias ressurreto, outros diziam que ele era um profeta, e diziam tantas coisas dele. Alguns diziam que ele era o Messias, que ele era o que ele esperado de Israel. E perguntaram para ele: quem você diz que você é? E ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista sabia claramente quem ele era. Eu disse para você perguntar para o teu irmão, antes de se assentar: quem você é? E para nos ajudar a responder essa pergunta, eu quero ler um texto de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, que diz o seguinte, 1 Pedro 2, 9. Se você puder colocar no telão para nós, nos ajuda. Está lá, ó. Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? É isso que eu sou, é isso que você é isso que nós somos. E assim como Deus disse para Moisés: diga eu sou. E assim como João Batista disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Você vai repetir comigo de volta, põe de novo esse texto. Quem você é? Eu sou a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou repetir. Quem você é? Eu sou a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diz para os teus irmãos: agora você sabe quem você é? Então toma jeito e não esquece mais disso. Diz para ele: toma jeito e não esquece mais disso. Amados, essa passagem é muito interessante. Geração eleita, isso Pedro está dizendo aqui quem nós somos, qual é a nossa identidade. Aqui no Brasil, a minha identidade é número 1466852.7. Se eu der esse número no Brasil inteiro e todo o Mercosul, em qualquer lugar do mundo, esse número me identifica no Brasil, mas esse número não é o que eu sou. Eu sou 1 Pedro 2,9. Esse número da carteira de identidade é a necessidade que eu tenho como ser humano, como parte da nação brasileira. E é isso que me identifica. Mas esse número de identidade, ou o número do teu passaporte, que te dá acesso ao mundo inteiro. E o passaporte brasileiro é um privilégio. Eu viajo muito, faz parte do meu trabalho, por várias nações do mundo.
O passaporte brasileiro te dá acesso à maior parte dos países. Hoje, nem do norte da África, a gente precisa mais de visto como brasileiro. Mesmo em país muçulmano, como o Senegal, no norte da África, eu não preciso mais visto porque eu sou brasileiro, eu tenho um número. Mas sabe, queridos, no céu, esse número não vale. Essa identidade não vale e esse passaporte de papel não vale. O que vale é 1 Pedro 2,9. É aquilo que nós somos em Jesus. Geração eleita, identidade privilegiada do povo escolhido de Deus. Sabe, quantos de vocês já foram no mercado e já viram aquelas frutas no mercado? Tem várias frutas que ficam numas caixas, e depois tem umas caixas separadas, e tem menos frutas. São umas frutas maiores, mais bonitas, e elas têm um selinho de papel. Quem é que lembra o que está escrito naquele selinho daquela fruta? O que está escrito lá? Fruta selecionada. Selecionada. É isso que remete à palavra geração eleita. Você é escolhido de Deus. Você é selecionado. E Jesus colocou o selo do Espírito Santo em você. E ele disse: vós recebereis o Espírito Santo de Deus, e ele vai ser uma marca em nós, de povo escolhido de Deus. Diz para o teu irmão aí: você é selecionado, você é escolhido de Deus. Aleluia. Isaías 43, 20 e 21 diz o seguinte: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Meu irmão, o que esse texto está dizendo é que se o que você precisa não existe, Deus manda fazer. Amém? Se o que você precisa não existe, Deus manda fazer e criar. Ele disse: eu vou jorrar fontes do deserto, onde só tem areia e pedra. Vai brotar água por causa do meu povo, por causa de vocês, dos escolhidos de Deus. Amém? Você entende isso? É precioso demais sermos essa geração eleita, esse povo escolhido. A segunda coisa que Pedro fala, que além de ser a geração eleita, nós somos o sacerdócio real. E eu vou ler Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6, que diz assim: aquele que nos ama, olha que lindo, aquele que nos ama, e pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Aquele que pelo seu sangue nos fez reis e sacerdotes. Gente, o que a Bíblia está dizendo? Que você e eu recebemos a identidade de sacerdote. Gente, isso não é pouca coisa. Isso significa que Deus está dizendo para mim e para você, que como sacerdote, você tem liberdade para chegar à presença de Deus sem necessidade alguma de sacrificar animal ou qualquer outra coisa. Você que foi constituído em Deus sacerdote para chegar diante dele com os pedidos. Deus ou de outras pessoas.
Isso significa que você pode orar pedindo por alguém? Sim. Como sacerdote de Deus, você pode orar, não só por você mesmo, mas por qualquer pessoa que estiver próximo de você, seja teu familiar ou não, teu colega de trabalho, da escola, você pode orar. Você é sacerdote pelo sangue de Jesus. Diz para o teu irmão, você é sacerdote. Você pode orar por você e por mim. Você pode orar por você e por mim. É tremendo isso, queridos. Sendo sacerdotes pelo sangue de Jesus, nós temos liberdade para chegar diante dEle. E Ele nos aceita diante dEle pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos abriu um novo e vivo caminho para chegarmos diante do altar de Deus. Nós podemos orar uns pelos outros. Sim. Por que a gente pede oração para o pastor às vezes? Porque nós precisamos da ajuda de outros. Há muitos momentos que a gente precisa de uma intercessão por nós. Então a gente vem a um pastor e pede oração, mas isso não significa que você não pode orar por você e por qualquer pessoa. Você recebeu isso de Deus. Há 2 passagens claras em Apocalipse que falam isso, que nós somos sacerdotes de Deus. Mas a gente pede oração pelos outros, pelos nossos pastores, mas podemos orar uns pelos outros. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Amém? Amém? Podemos orar uns pelos outros. E quando a gente precisa de uma força maior, a gente vem no pastor. E está se sentindo fraco. E é isso que Deus faz, renovar nossas forças, renovar nossas baterias. Por que nos reunimos? Para renovar a nossa fé. A luta é sempre árdua e a gente se congrega com pessoas que têm o mesmo objetivo, para renovar a nossa fé e para sair daqui nessa tarde renovado pelo poder do Espírito Santo. Amém? A terceira coisa que a Bíblia diz é que nós somos a nação santa, geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Deuteronômio capítulo 14, 2, diz o seguinte: porque vocês são povo santo ao Senhor seu Deus, e o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para serem o seu povo próprio. Que tremendo, ali diz o seu tesouro pessoal. Vocês são um povo santo. Nossa identidade não é mais de um pecador, mas de um santo pelo sangue precioso de Jesus. Repito, nossa identidade não é mais de um pecador, mas de um santo pelo precioso sangue de Jesus. Olha para o teu irmão, você já tinha visto um santo pertinho assim de você? Você já tinha visto um santo assim pertinho de você? Olhando em você? Aleluia! É isso, gente. Essa é a realidade. Pelo sangue de Jesus, a nossa identidade não é mais a identidade de um pecador, mas é a identidade de um santo. É verdade que a gente está no caminho da santidade. E a santidade, por si só, é um processo, né? A gente não tem tempo de trabalhar isso aqui, mas é muito gostoso, não é nada complicado, mas é muito gostoso entender que nós estamos nesse processo. Tem um monte de gente que não está vivendo como santo. Viu, Marquinhos? Mas isso não quer dizer que não é santo, gente. Isso não quer dizer que não é santo. Tem muitas pessoas que não estão vivendo como santos, mas receberam sim essa identidade pelo sangue de Jesus e precisam sim crescer e se aperfeiçoar nessa caminhada para passar a viver como santo.
passar a viver como santo. Esse é o propósito de Deus para nós, o caminho da santidade. Mas isso nos é dado instantaneamente quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. E a nossa identidade, naquele momento, a velha identidade é rasgada, a identidade do pecador. E nós recebemos a identidade de um santo. Amém? Que bom estar juntos. Quarta coisa que a Bíblia diz, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Êxodo capítulo 19, verso 5, diz o seguinte: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Se vocês guardarem a minha aliança, serão a minha propriedade peculiar ou particular dentre todos os povos. Colossenses 1, 13 e 14 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos resgatados das trevas, nós somos tirados da propriedade do diabo, da onde eu já fui propriedade do diabo muitos anos da minha vida, mas o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, o Senhor, pelo seu sangue, preço que Ele pagou, Ele me resgatou, Ele me tirou e Ele me transportou da propriedade do diabo para a propriedade do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E hoje eu e você, transportado do reino das trevas, saímos da propriedade do diabo para ser propriedade de Deus. Aleluia! Nós somos transportados. E somos propriedade de Deus. Isso é tremendo. Diz para o teu irmão, olha para ele assim: você não é mais propriedade do diabo, você é propriedade de Deus. Aleluia! Você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Você está entendendo como a Santa Ceia é importante? Não como uma liturgia, mas como um memorial que me resgata tudo isso lá de trás da cruz. Não importa quanto tempo você fez isso. E no último ponto diz o seguinte: vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A fim de proclamardes as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nossa identidade é de povo escolhido e chamado por Deus. Você tem uma missão. Você tem uma missão. Diz para o teu irmão, você tem uma missão. Você foi chamado. A nossa missão é proclamar aquele que nos transportou da propriedade do diabo, nos arrancou, pagou o preço, viu? Jesus não foi ladrão, presta atenção, Jesus não foi usurpador. Jesus foi lá e pagou e tirou pelo sangue dele. Não é mais tua propriedade, mas é minha propriedade. Aleluia! Resgatados pelo sangue de Jesus, nós passamos a ter uma missão de vida. Eu e você somos chamados. Nós temos uma missão: anunciar aquele que nos transportou do reino das trevas
para o reino do Filho do seu amor. Quantas vezes eu orando, eu repito isso para Deus, gente. Eu nunca quero me esquecer disso. Eu fui transportado do reino das trevas e agora vivo no reino da luz. Fui transportado pelo sangue de Jesus. E essa é a minha e a sua missão.